E agora, gostaria de chamar para falar sobre protagonismo a minha querida, cadê ela? Onde está? Onde está você? Aqui! A única, a maravilhosa Fernanda Dutra! Parabéns! Daqueles homens que sempre demonstraram força, sempre foi aquele homem firme. Meus pais se separaram, eu era muito jovem, muito novinha, tinha só 2 anos de idade. A gente se via muito pouco, e toda vez que eu ia na casa dele, ele estava lá com aquela postura dele firme. Só que quando criança, quando adolescente, eu decodificava isso de uma forma diferente. Eu acabava decodificando isso como uma frieza, como um distanciamento dele. Quando eu tinha uns 15 anos, mais ou menos, eu resolvi me rebelar. Hoje eu sou mãe, eu já sei que eu vou passar por isso também. Mas eu resolvi me rebelar. Eu fui lá e falei para ele, você não me ama, você não gosta de mim, falei tudo o que eu sentia. Eu lembro que ele olhou firme nos meus olhos, assim, levantou, falou, vem aqui comigo. Eu fui com ele até o quarto dele, e aí ele abriu o armário, assim, pegou uma caixa de sapato, e aí ele começou a tirar daquela caixa de sapato um monte de coisas minhas. Tinha bilhetes, tinha fotos, tinha desenhos. Cada coisa que ele tirava dali, ele ia contando umas histórias para mim. E cada história que ele me contava, a gente ia se conectando. Foi a primeira vez na minha vida que eu vi meu pai chorando como uma criança. E foi ali, naquele momento, que eu percebi o quanto que ele me amava, o quanto que a gente tinha, né, de conexões, e quanto que eu tinha ali um pai presente, um amor todo que eu tinha. Às vezes, a gente entrega para o outro tudo o que a gente tem de melhor, mas o outro não está preparado, não tem um nível de consciência ou de maturidade para perceber aquilo que a gente está entregando de melhor. Essa história, ela me trouxe 2 grandes aprendizados que eu quero compartilhar aqui com vocês para a gente falar sobre protagonismo. O primeiro grande aprendizado é que a comunicação se tornou um grande mote na minha vida, porque daquele dia em diante, a gente transformou a nossa vida pela comunicação. A gente foi se aproximando a cada ano pela comunicação. E tudo comunica. Tudo que a gente fala, não só o que a gente fala, mas o que a gente faz, os comportamentos, as atitudes, tudo comunica. E daquilo que a gente expressa para o que o outro decodifica, tem um distanciamento absurdo. E aí quando a gente fala, eu quero fazer acontecer, eu quero ser protagonista, será que a gente está realmente passando para as pessoas, que são o maior motivo, né, das conexões, a gente está conseguindo realmente transmitir o que a gente quer? Então, esse distanciamento, eu percebi que a gente precisa gerar uma coisa muito importante, que é as conexões humanas. A gente está vivendo um momento que a gente está conectado demais, mas está se desconectando. A gente está esquecendo de que entre nós existe uma coisa muito importante, que é a empatia. Eu entender que as pessoas têm necessidades diferentes, elas têm sentidos diferentes. Aquilo que eu falo é um significado que gera um sentido diferente para cada pessoa, e que cada vez que eu me expresso, eu preciso me preocupar significativamente como que o outro vai decodificar. Mas tem mais uma coisa que eu aprendi com essa história. A gente facilmente se acostuma com aquilo que não nos faz bem. Por muitos anos, eu me acostumei com aquela história de, como que está a sua relação com seu pai? É assim mesmo, é normal, ele é distante mesmo. Não, não é normal um pai e uma filha se afastar. Não é normal. Aliás, a gente acha que muitas coisas são normais e a gente se acostuma.
sei se vocês já ouviram falar da normose. O Leloup, Roberto Creme e o Pierre Weil criaram esse termo, e tudo que termina com ose é uma doença, é uma patologia. Normose é uma patologia da normalidade, daquelas coisas que a gente diz que é normal, mas que, na verdade, são, infelizmente, comum. É quando a gente se acostuma com coisas que não deveriam ser normais. A gente fala que é normal a corrupção, a gente fala que é normal ter crianças passando fome com tanta abundância de comida. Isso não é normal, infelizmente é comum. É quando a gente entra numa empresa e fala assim, por que isso aqui é dessa forma? E a pessoa me responde assim, porque sempre foi assim. Mas por que é dessa forma? Não sei, um dia lá atrás fazia sentido aquilo ser daquela forma, mas hoje não tem o menor sentido e a pessoa faz porque sempre foi assim. E eu não perco o meu senso crítico, eu não questiono, eu simplesmente faço. A normose, ela é prejudicial também, porque às vezes a gente faz para agradar as pessoas. Eu faço porque a maioria das pessoas fazem. Existem estudos, experimentos que comprovam isso. Existem experimentos que você coloca pessoas, junto com autores e tal, e que a pessoa responde coisas erradas só porque a maioria está respondendo errado. Por que isso? Porque eu tenho medo de não estar naquele grupo. E eu quero fazer aquilo para agradar as pessoas. E eu, inevitavelmente, perco a minha autenticidade, a minha integridade, os meus valores. E como que eu posso ser protagonista e fazer acontecer se eu não consigo seguir aquilo que me é mais importante, que são os meus valores, aquilo que é mais autêntico em mim mesmo? A gente herda lá da Grécia Antiga, isso aqui que é o medo do ostracismo. O medo do ostracismo é o medo de ser banido da sociedade. Quantas vezes a gente faz coisas que é para a gente ser aceito, e aí a gente segue padrões pré-estabelecidos, porque é assim que colocaram, olha, dessa forma que você precisa agir, e pronto. Mas será que esse padrão serve para todo mundo? Se todo mundo aqui, cada um tem o seu jeito de ser? Como que eu posso ser protagonista se eu estou numa forma? A normose, ela pode ser muito perigosa nesse sentido. Ela pode ser perigosa também porque ela nos coloca limites. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho 2 filhos, eu tenho uma menina de 9 anos, a Isabela, e eu tenho uma menina de 4 anos, o Nicolas. Há 3 anos atrás, a Isabela ganhou um patins. Eu resolvi curtir aquele momento com ela e comprei um patins para mim também. A gente comprou todos os equipamentos, aquela coisa bonita que você coloca capacete, cotoveleira, tudo. Curti aquele momento com ela, a gente estava andando de patins nos finais de semana, estava super legal. Só que vocês sabem que o medo pode criar realidade, isso aconteceu comigo. A criança é legal porque ela cai, levanta, está tudo certo. E eu vi que eu ia cair, fiquei apavorada, porque como eu estava com os equipamentos, se eu caísse, não ia me machucar. Mas eu fiquei apavorada e caí com o braço esticado. A alavanca do braço esquerdo quebrou meu cotovelo esquerdo. Beleza, coloquei o gesso, está tudo certo. As pessoas tiveram uma certa empatia quando me encontravam. Falaram, poxa, como que você está fazendo para trabalhar? Como você está fazendo para cuidar do nenê de 1 ano? Né? A empatia durava até o momento em que elas me perguntavam como que eu quebrei. Porque na hora que eu falava que eu estava patinando, vocês podem imaginar qual era a reação das pessoas? Alguém pode imaginar? Vocês já estão rindo? Eu sofri bullying. Eu sofri bullying. A reação das pessoas era assim, que ridículo! Você pensa que você é adolescente? Teve uma pessoa que foi muito interessante, que ela falou assim, bem feito. Agora teve uma que foi legal, que ela falou assim, bem feito, eu tinha que ter quebrado o outro, para aprender que você não tem mais idade para isso, não. Eu falei, então tá, uau. Fiquei com vergonha, começaram a não dizer mais que eu tinha quebrado patinando, só que até um momento que eu percebi que isso era normótico. Qual que era o problema? Eu não estava fazendo nada de errado. Aí eu quis provar para mim mesmo que eu era capaz. Isso não é uma apologia no patins, nem sou tão adepta, que claro, né? Mas eu fiz 50,
fisioterapia e fui lá no Ibirapuera ter aulas. Eu falei, agora eu vou provar que eu consigo essa bagaça aqui. Tendo aulas de patins, eu conheci essas duas pessoas aqui. Essa menina aqui com 4 aninhos de idade, e esse senhor, na época, com 75 anos. Gente, ele fazia pirueta, porque eu aprendi feliz a andar assim, basiquinho. Ele fazia piruetas. A pergunta que eu deixo aqui para vocês, o que impede um senhor de 75 anos, com este porte físico, a andar de patins e fazer o que ele quiser? Os limites somos nós que colocamos, e a gente coloca limites em tudo que a gente faz. Por isso que a gente precisa transcender esses padrões que nos colocam. Ser protagonista, além da boa comunicação e de transcender esses limites, é a gente fazer as escolhas certas. Eu preciso aprender a fazer as boas escolhas. Kant, um filósofo, ele dizia uma coisa muito interessante. Todos nós temos um livre-arbítrio e podemos escolher em fazer o discernimento entre desejos e vontades. Desejos são instintivos, a gente não tem controle sobre eles. Eles brotam na nossa cabeça de uma forma incontrolável. A gente tem eles de uma maneira absurda. A gente não tem como atender todos os desejos que a gente tem. A vontade depende de uma ação e de um pensamento. São os filtros que a gente faz. É mais ou menos assim. Quando a gente atua pelos desejos, eu entro num quilo, eu acho que essa metáfora é bem legal, e eu entro cheio de desejos, aí eu faço aquele prato que tem macarrão, arroz, feijão, estrogonofe, aliás, tinha picanha, eu pego também, eu vi que tinha o peixe, aí eu tenho que pegar aquele peixe. Aí eu não vi que tinha um frango maravilhoso, aí eu pego o frango também, aí eu pego também aquele outro picadinho. Quando eu vejo, tem várias coisas gostosas, mas que não se combinam. É mais ou menos o que a gente faz na nossa vida. A gente precisa fazer esses filtros, até porque a gente não consegue atender todos os nossos desejos. E a gente, inevitavelmente, fica frustrado, e a frustração nos leva à paralisia. A gente não consegue fazer acontecer. Eu sou coach, eu tenho uma coach que fala uma coisa muito interessante. Ela fala assim, eu tenho um desejo de ter uma Porsche Cayenne, mas eu quero atingir o valor da Porsche Cayenne para atingir minhas metas e objetivos, que é comprar uma casa, investir na minha empresa, enfim, porque ela sabe distinguir que aquilo é só um desejo, não uma vontade especificamente. Fazer boas escolhas implica também que a gente escolha aquilo que é realmente o nosso talento. Será que eu faço aquilo que realmente me dá prazer? Que é o meu dar natural? Que é aquilo que eu acordo todos os dias e falo, que prazer que eu tenho de fazer isso? As pessoas me perguntam assim, tá, e como que eu descubro se aquilo que eu faço é e tem a ver com o meu talento? É fácil. Você sente que o que você faz te dá prazer, você faz como parece que você está nadando a favor da correnteza, aquilo flui naturalmente. O estado de fluidez é mais ou menos assim. Você tem um nível de desafio que é extremamente congruente ao seu nível de habilidade. Então, tudo flui naturalmente, as coisas acontecem naturalmente. Então, você está exatamente no seu talento. E aquilo que você faz, essencialmente, não só está no seu talento, mas tem um propósito maior? Porque, veja, a gente pensa de uma forma egóica, a gente acha que o mundo gira muito ao nosso redor, né? Mas a gente, protagonista, a gente precisa lembrar que a gente precisa ter essa visão sistêmica. Marshall Rosenberg é o criador da comunicação não violenta. Ele fala uma coisa que eu acho muito interessante. Ele fala que a maior violência que existe é quando a gente faz algo que não nos dá prazer. Que a gente faz algo por medo, por punição, por recompensa. Eu faço, vou fazer isso aqui porque isso dá dinheiro. Não porque realmente é meu talento, ou porque eu gosto, ou porque me é prazeroso. Sabe por que isso é maior violência? Porque você faz algo porque você tem que fazer. Provavelmente você está pagando isso com o seu tempo. Tempo é a sua vida. Você só está pagando com a sua vida. As pessoas ao seu redor vão pagar porque você, inevitavelmente, vai lamentar, vai ser um chato, vai ficar reclamando.
E o mundo vai deixar de ter o seu talento, porque, afinal de contas, a gente não nasceu aqui para pagar conta e assistir novela e assistir futebol. A gente veio para um propósito maior. Então, ser protagonista é ter essa visão sistêmica, de que se eu não estou entregando ao mundo o que eu vim entregar, eu estou deixando, o mundo está deixando de receber meu talento. Então, todo mundo está pagando por isso. Então, eu ser protagonista é também enxergar um todo, que todo mundo ganha com isso. E aí a gente percebe que os heróis que a gente cria muitas ilusões, né? A gente cria que os heróis estão fora da gente. O meu filho, o Nicolas, quando ele tinha 3 anos, uma vez ele estava vestido de Homem-Aranha, eu tinha dado a roupinha dele de Homem-Aranha, estava com a máscara e tal, e eu fui brincar com ele. Falei, olha, o Homem-Aranha está aqui em casa, que legal! E aí ele fez assim, tirou a máscara, falou, não, mamãe, eu sou o Nicolas, o Homem-Aranha é o Peter Parker, eu sou muito melhor que ele. 3 anos, me deu uma lição de moral inesquecível. Eu sou muito melhor do que ele. E é essa a questão. A gente cria heróis e heroínas e esquece que nós somos muito melhores do que qualquer herói e heroína. A gente estava nas palestras anteriores falando muito essa questão do ser leve, ser livre. Uma das coisas do protagonismo, e tem uma pesquisa que 80% dos fatos é a interpretação que a gente faz dos fatos do que realmente é o fato. Ser leve, ver o fato de uma maneira leve, transforma muito. Eu levei 10 anos querendo escrever um livro, fazer um livro e tal, e eu consegui ler Rouanet, fiz um monte de coisa, e fui lá, e eu punha um peso naquilo que eu não conseguia. O dia que eu falei, não, eu vou fazer de uma maneira leve, eu consegui. Fui num congresso de autores, encontrei uma pessoa que me levou até um editor e mostrei para ele o projeto, e ele fechou um projeto comigo. Foi a primeira vez que eu vi de uma maneira leve. Porque a vida precisa ser mais leve. A gente pode enxergar os problemas de uma maneira mais leve. E aí a gente vai olhar com uma neuroplasticidade, com uma flexibilidade cognitiva, que vai permitir que a gente veja os problemas também de uma forma diferente. Nem tudo vai ter solução, mas a gente pode enxergar que problemas são coisas que ainda a gente não encontrou a solução, mas que todo problema tem uma solução. E eu queria fechar com vocês que, quando a minha mãe faleceu, ela estava na UTI, e eu precisava dizer para ela. Eu falei para vocês a questão da comunicação, né, como faz diferença. E eu queria muito dizer para ela o quanto que ela era importante para mim, o quanto que eu a amava. E aí parece óbvio, né? Você fala assim, ué, por que você não ia lá e falar para ela, te amo, você foi muito importante para mim? Parece óbvio. Mas uma pessoa que está com muita dor, ela não consegue mais assimilar um eu te amo. Você precisa ter uma conversa com essa pessoa no nível de alma. Eu sou artista plástica como profissão paralela. Eu sempre uso a arte de alguma forma. Naquele dia eu quis usar a arte, mas pela música. Eu entrei na UTI, pedi uma autorização e levei o meu tablet e coloquei para ela um clipe. E naquele clipe ela gostava demais do Elton John e eu coloquei uma música para ela. E nessa música ele coloca, né, quanto que a vida era maravilhosa enquanto você estava nela. Naquele momento, naquele instante que ela estava ouvindo a música, que eu traduzi isso para ela, foi um relance que o semblante dela não tinha nenhuma dor. E naquele instante valeu a pena eu conseguir passar a minha mensagem. Então essa é a última mensagem que eu queria passar para vocês. Às vezes você ser protagonista é só um instante, mas ele vale por toda uma eternidade. E essa é a mensagem que eu queria dizer para vocês, finalizando com a música que eu coloquei para ela.